Bem, segundo Reis, capítulo 1. Aqui é a história de Acasias. Acasias, o rei que sucedeu Acabe, né? Acabe que foi um rei tão perverso, um rei que levou a nação de Israel a pecar contra o Senhor. E agora é o reinado de Acasias. Vamos lá. A palavra do Senhor diz assim, 1 Reis, capítulo 1, verso 1. Depois da morte de Acabe, Moabe rebelou-se contra Israel. Certo dia, Acasias caiu da sacada do seu quarto no palácio de Samaria e ficou muito ferido. Então, enviou mensageiros para consultar Baal-zebub, deus de Ecrom, para saber se ele se recuperaria. Mas o anjo do Senhor disse ao tesbita Elias: vá encontrar-se com os mensageiros do rei de Samaria e pergunte a eles: acaso não há Deus em Israel? Por que vocês vão consultar Baal-zebub, deus de Ecrom? Por isso, assim diz o Senhor: você não se levantará mais dessa cama e certamente morrerá. E Elias foi embora. Quando os mensageiros voltaram ao rei, ele lhes perguntou: por que vocês voltaram? Eles responderam: um homem veio ao nosso encontro e nos disse: voltem ao rei que os enviou e digam assim: assim diz o Senhor, acaso não há Deus em Israel? Por que você mandou consultar Baal-zebub, deus de Ecrom? Por isso você não se levantará mais dessa cama e certamente morrerá. O rei lhes perguntou: como era o homem que os encontrou e lhes disse isso? Eles responderam: ele vestia roupas de pelo e usava um cinto de couro. O rei concluiu: era Elias o tesbita. Em seguida mandou um oficial com 50 soldados procurar Elias. O oficial o encontrou sentado no alto de uma colina e lhe disse: homem de Deus, o rei ordena que tu desças. E a partir desse verso aqui que eu quero meditar com vocês. Eu li até aqui para trazer o contexto. Então Acasias mandou em busca de Elias 50 soldados, um oficial com 50 soldados. Vocês se lembram, né, da história de Elias? Elias, o profeta de Deus, que desafiou 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azera. Mas Elias, né, quando concluiu aquilo que Deus tinha para fazer, desceu fogo do céu, o povo clamou, né, dizendo só o Senhor é Deus. Depois, quando Jezabel, a rainha, ficou sabendo, né, que o que Elias tinha feito, ela o ameaçou dizendo, né, que mataria Elias, assim como ele matou os profetas de Baal e de Azera. E o que Elias fez? Elias fugiu, né, para longe. Depois Elias entrou na caverna e a história que nós conhecemos bem. Elias ficou ali, né, e o Senhor teve que falar com Elias para que Elias saísse da caverna e voltasse ao seu ministério. E passou, né? Acabe morreu, Jezabel morreu e agora Elias continua exercendo o seu ministério. E daqui para frente é o contexto que eu quero compartilhar com os irmãos. Então, Elias respondeu ao oficial: se eu sou o homem de Deus, que desça fogo dos céus e consuma você e os seus 50 soldados. E desceu fogo do céu e consumiu o oficial e os seus soldados. Depois disso, o rei enviou outro oficial com mais 50 soldados, e ele disse a Elias: homem de Deus, o rei ordena que tu desças imediatamente. Respondeu Elias: se sou o homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma os seus 50 soldados. De novo, fogo de Deus desceu do céu e consumiu o oficial e os seus soldados. Então o rei enviou um terceiro oficial com outros 50 soldados. O oficial subiu o monte
caiu de joelhos diante de Elias e implorou: Homem de Deus, tem consideração por minha vida e pela vida desses 50 soldados, teus servos. Sei que desceu fogo dos céus e consumiu os primeiros oficiais com todos os seus soldados. Mas agora tem consideração por minha vida. O anjo do Senhor disse a Elias: Acompanhe e não tenha medo dele. Então Elias se levantou e desceu com ele e foi falar com o rei. Elias que fugiu, com as ameaças de uma mulher. Elias que enfrentou os profetas de Baal porque ele sabia quem era Deus. Ele sabia o Deus que ele servia. Inclusive, o nome Elias significa exatamente isso. O Senhor é Deus, ou Deus é Jeová, ou Deus é Javé. Esse é o significado do homem de Elias e também do seu ministério. Elias viveu para mostrar ao povo de Israel quem era o Deus verdadeiro. Essa era a sua missão, estava incutida no seu nome. Porém, Elias fugiu diante das ameaças de uma mulher. Então, preste atenção. Elias sabia quem era Deus, mas Elias não sabia quem ele era, a sua identidade em Deus. É importante nós sabermos quem é Deus, mas quando nós entendemos quem é Deus, nós entendemos quem nós somos. Olha só, quando nós chamamos Deus de Pai, nós estamos reconhecendo que Deus é o nosso Pai. Quando nós reconhecemos que Deus é o nosso Pai, a nossa identidade também é testificada nisso. Se Deus é o nosso Pai, nós somos filhos de Deus. Entender que Deus é Pai é entender quem nós somos. Da mesma forma, quando nós entendemos que Deus ele é Senhor, Ele é o Deus dos deuses, então nós entendemos que nós somos servos desse Deus, somos servos do Deus vivo. Elias agora, ele entende quem ele é em Deus, porque antes ele vinha, falava sobre Deus, mas esqueceu-se de si mesmo, por isso ele fugiu, diante de uma ameaça apenas, agora diante de 50 soldados. Elias entendendo quem ele é, quando eles dizem assim, homem de Deus, ele fala, se eu sou homem de Deus, então que desça fogo dos céus e consuma você e os 50. Isso se repete a segunda vez, e da mesma forma, Elias não foge mais. Quando nós entendemos quem somos, nós deixamos de fugir, porque nós entendemos quem nós somos em Deus. E para esta manhã, para nós orarmos ao Senhor, você precisa entender quem você é. Quando você entender quem você é em Deus, você vai parar de fugir. Vai parar de fugir dos desafios, vai parar de fugir dos problemas, das situações. Nós vamos começar a encarar de frente, Nós vamos realmente resolver as situações, porque nós somos filhos de Deus. Se Deus não recua diante da batalha, nós também não recuamos. Quando entendemos quem nós somos em Deus, nós ficamos firmes diante das lutas, diante das adversidades. Então a palavra do Senhor nesta manhã é: não recue diante das adversidades. Deus te conhece, Ele te chamou, Ele te escolheu. E a palavra diz, que nós somos aqueles que não retrocedem ao nosso chamado, aquilo que Deus nos chamou para fazer, aquilo que Deus colocou em nossas mãos. Sabendo quem somos em Deus, não retrocederemos. Amém? Então, diante das adversidades, das lutas, quando as lutas vierem tentar te apavorar, dizendo, sai daí, você vai dizer, se eu sou homem de Deus, se eu sou mulher de Deus, eu permaneço na minha posição. Por quê? É Deus quem manda o fogo. Não diz aqui o texto, desceu o fogo de Deus. Quando nós entendemos quem nós somos, a posição que temos, é Deus quem peleja por nós. É Deus quem vai à nossa frente. É Deus quem assume a batalha. Amém? Vamos orar nesta manhã.
Querido Pai, diante da Tua palavra, Senhor, que vem revelar quem Tu és. Entendendo quem Tu és, Senhor, nós entendemos quem nós somos em Ti. E a Sua palavra, Senhor, esta palavra que nos leva adiante, esta palavra que nos exorta, que nos liberta, esta palavra que traz vida, salvação para o homem. É esta palavra que diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Esta palavra que diz que o Senhor não se alegra daqueles que retrocedem. E também diz que nós somos aqueles que não retrocedem, mas que avançam confiantes em Ti. Ó Deus, neste início de semana, vem trazer convicção ao nosso coração, venha nos encher de fé, Senhor, diante das dificuldades, diante dos problemas, que não venhamos nos acovardar, mas que em nome de Jesus possamos avançar, prosseguir para o alvo, porque Tu estás conosco. O Senhor, ó Deus, é o Deus desta batalha, desta guerra. Foi o Senhor que deu esta convicção para Elias, aquele que fugiu, aquele que andou por 40 dias para se esconder em uma caverna, agora se tornou o homem que não retrocede, porque agora ele aprendeu a confiar em Ti. Senhor, nos ensina a confiar em Ti, Senhor, diante das lutas, diante das dificuldades, dos desafios que o Senhor nos deu, da missão que o Senhor nos incumbiu, ó Pai. Que sejamos firmes, que não venhamos retroceder, mas confiantes em Ti possamos avançar, em nome do Senhor Jesus. Amém.